Nesse último bloco do programa Opinião, conversando com as nossas voluntárias da Pastoral da Criança, nós vamos abordar uma questão muito importante da alimentação que a Pastoral proporciona às crianças brasileiras, principalmente as crianças de famílias mais carentes. Zailde de Souza, que é coordenadora da paróquia São Sebastião, é uma expert desse assunto, não é? Nem tanto. Como é que vocês trabalham com essas multimisturas que são complementos alimentares? Antes a gente trabalhava muito com a multimistura, depois a gente foi reduzindo. Por quê? Tinha muita controvérsia. Nutricionistas falavam que não tinha tanto efeito e a gente resolveu, no caso, a nível de nacional, estar substituindo. Ainda existe a multimistura, ainda é dado, mas o que a gente fez? Mudanças de hábitos alimentares, que é praticamente a mesma coisa. Hoje a pastoral trabalha alimentação enriquecida, que é praticamente tudo que é tirado da multimistura. De que forma? A gente aproveita talos, cascas, folhas e transforma tudo numa alimentação saudável. A Pastoral da Criança, ela está dando cursos todos os anos, onde as famílias aprendem a reaproveitar, transformar uma casca de banana num delicioso bolo que qualquer criança come como de chocolate. Uma casca que é jogada fora. Que é jogada fora. Basta a norma certa de higienizar e estar aproveitando. Casca de abóbora. Casca de ovo. Casca de ovo a gente não está usando devido ao risco da salmonela. A gente aboliu ela sim. também. Mas a casca de abóbora, a gente usa muita casca de banana para fazer o falso bife, que é substituído como uma carne. Bambu? Não, casca de banana. Pois é, mas aquele Bambu também. Bambu também, não é? Todos os tipos de talo, todos os tipos de casca, onde a gente tem um variado cardápio. É uma alimentação que chega bem próximo daquilo que os índios comiam, né? Exatamente. A folha do Arapinópolis. Onde nós chamamos de reaproveitamento total do alimento. Hoje está tão famoso que o povo praticamente esqueceu o multimistura. Está todo mundo procurando um modo mais saudável de vida, até as fábricas, todos os anos, estão nos procurando para a gente estar repassando para os funcionários. O ano passado nós tivemos a oportunidade de estar repassando funcionário da Liasa, funcionário da Cedro, Têxtil, Santo Antônio, e em junho, no dia do voluntariado, nós fomos para a feirinha, Santos Dumont, e fizemos demonstração. Agora, esses produtos em algumas cidades, eles são colocados à venda para a comunidade. Aqui não acontece isso? Não. A gente ensina para ele estar usando na alimentação própria, na própria casa. Mas não seria uma forma de buscar mais recursos para a entidade? É, com certeza, né? Uhum. Mas como a gente fica muito ocupado em estar sempre dando curso, porque além desse a gente dá artesanato, sandália, bordados em geral, sabão caseiro, reaproveitamento do óleo de cozinha, né? Também. A pastoral trabalha num campo imenso. E agora estamos trabalhando também com horta caseira. Sei. Ensinando a plantar, até mesmo no pet. Uhum. Você, Lia, falava a respeito dos recursos que mantém a Pastoral da Criança. São recursos substanciais que resolvem as carências? Olha, Eduardo, nosso maior parceiro é o Ministério da Saúde, né? Então, é o que mais injeta dinheiro na pastoral. Esse recurso vai direto para a nacional e de lá ela redistribui para todos os setores, né, do Brasil inteiro. Temos também como parceiro Criança Esperança, alguns bancos. Então, são vários parceiros que investem financeiramente. Esse recurso ele vem em torno de R$2 por criança, mas é dividido entre materiais didáticos, né, e capacitações. Chega para nós até o ramo, que a gente hoje chama a paróquia de ramo, em torno de 58, 60 centavos para a gente desenvolver essas ações básicas na comunidade. É um dinheiro assim, bem irrisório, uma quantia bem irrisória, né? E que aí é que a gente conta, né, com os parceiros, né, o comércio, e às vezes alguém que possa estar nos ajudando a ajudar a implementar esse lanche no dia da celebração da vida. Agora, o trabalho da pastoral, ela se expande da área urbana para a área rural? Com certeza. Hoje a gente tem, tanto aqui em Piraparaná, que diocese toda, né, várias comunidades rurais. Um pouco difícil, né, porque o trajeto, as estradas, né, são péssimas, são precárias, mas a gente consegue ir lá. A pastoral é aquela não mede esforço, né? Vamos de barco, vamos de cavalo,
de qualquer jeito, mas a gente chega. O importante é que a gente chegue até aquela criança. Se tiver uma criança numa zona rural, a gente quer chegar até ela. Socorro, vocês já tiveram a ingrata, né, oportunidade de acompanhar uma criança que estaria em condições muito ruins de saúde e conseguiram reabilitá-la? Tivemos, sim. Já, através da Pastoral da Criança, né, a gente, através da líder, né, porque a gente fala assim, que a líder é aquela que está lá na base, na comunidade, que está lá visitando, né, no dia a dia aquela criança, e aí a gente, através da reunião, ela traz para a gente a situação que foi encontrada naquela criança e através da comunidade, onde vai repassar ali tudo o que aconteceu e muitas vezes reúne e para estar acompanhando aquela criança, né? Muitas vezes o que a pastoral pode estar fazendo vendo quais são as dificuldades encontradas em termos daquela situação daquela criança, a gente encaminha para a área da saúde. Muitas vezes também através da alimentação, né, como a multimistura, a gente é orientado a mãe para que possa estar superando aquela fase daquela criança. Então é muito gratificante quando a gente tem um retorno, quando volta e saber que aquela criança está sendo recuperada daquele peso. Então para a gente é um motivo da gente estar louvando e agradecendo, né, pela superação daquela criança, né, superação de peso. Então é isso que faz a gente, né, continuar na nossa luta, na nossa caminhada, em busca de salvar a vida das crianças, né, no geral, assim, nas comunidades. Zailde, vocês trabalham com a criança, mas um dos alvos mesmo que vocês têm pela frente são os pais das crianças, cujas orientações vocês passam para eles, não é? Porque, na realidade, a pastoral trabalha com a família um todo, né? Porque é criança... O foco é a criança, mas trabalha com a família. No caso, é a criança gestante, que é a nutriz, né, que amamenta até o 6º mês. Se tem um idoso, a gente encaminha ele também para as necessidades próprias dele. Né? Ela trabalha com alfabetização também, a pastoral da criança. A gente engloba todos. Na medida da dificuldade dele, a gente encaminha cada um para o seu local para suprir aquela necessidade. E acontece casos de as famílias procurarem vocês? É o que mais acontece. É o que mais acontece. Sim. Geralmente essas famílias, elas ficam muitas vezes tão gratificantes com o trabalho, sim, que elas se tornam líder. E quais são as causas que mais as levam a procurá-las? A carência, a dificuldade que eles têm de conseguir as coisas, que muitas vezes é uma família tão sofrida que ele já não tem mais autoestima, né? Ele já não tem mais força de buscar, de procurar. Muitas vezes tem vários programas, né, do governo, mas ele acomodou, não vai, não busca. Aí muitas pessoas comentam, eu fui na pastoral, lá me encaminhou para tal lugar, e eles se sentem aquele impulso e nos procuram e a gente encaminha. E geralmente, todos esses que a gente acompanha, eles superam todas as necessidades dele e se tornam líder e líder verdadeiro, porque sentiu na própria pele, né? Esse trabalho é, né, a promoção da família, né, para que ele se torne agente da própria promoção pessoal e social. E eu, só ressaltando um pouquinho, quando você fez essa pergunta, é interessante que, se a gente fosse enumerar quantas crianças já chegou em nossas mãos, do médico falar, esse aqui... Não tem jeito. Não tem jeito. A gente falar, doutor, deixa nas nossas mãos pelo menos um mês. E aí, com 15 dias, a gente vê resultado. Né? Se pegar uma criança aí com mais ou menos 3 meses de idade, com 1,6 kg, quase morta, né? E a equipe junto, uma indo de manhã, ensinando a mãe a fazer a mamadeira, outra 9 horas para levar outra refeição, e por aí a gente consegue. Isso, lógico, tudo com Deus na frente da gente, a gente tem conseguido, né, salvar muitas vidas mesmo. A falta de informação para alguns pais levam esses pais a resistir contra algumas conduções da pastoral da criança? Com certeza, principalmente quando se trata de comida alternativa, enriquecida, né? A ignorância prevalece, né? Às vezes a gente tem que fazer uma farofa, exemplo, de casca de banana. Não vou comer isso não. Não, a gente já faz, leva, assim, você experimenta. Depois, se você não gostar, né, você fala, porque é melhor você comer arroz, feijão e uma farofa de casca de banana do que comer arroz e feijão. E deve ficar muito gostosa, né? essa farofa. Então, a gente tem essa resistência, fica muito boa, encontra essa resistência
alguns lugares, mas por isso eu oriento sempre as coordenadoras a estar usando alternativas, comidas alternativas, né, na celebração da vida, para a gente ir superando. Esse e não preconceito, precisa também né, identificar, né? O que você está servindo. Depois a gente Sim. explica. Geralmente na minha paróquia a gente serve primeiro e pede eles para avaliar o E sabor falarem depois. e tentar identificar do que é. E ninguém consegue. Aí no Certo. final, quando a gente fala, eles falam, eu não acredito. Que é E isso. quer aprender. A questão mesmo do suco, né? Muitas vezes a pessoa tem lá no fundo do quintal, tem um pé de limão, um pé de laranja, às vezes deixa de utilizar aquela importância, né, que couve, tem ali para fazer um suco. As uma vitaminas coisa, que estão as ali. vitaminas, os nutrientes que vai encontrar para estar superando, e às vezes vai comprar um refrigerante, uma coisa assim artificial que às vezes, né, não é tão saudável Sim. igual aquela fruta Às lá vezes que tem. não, Né? todas Não as é. vezes. Não é, né? saudável. Mas o que a gente faz é estar orientando essas famílias, as mães, da importância deles estar utilizando. Essa alimentação É alternativa. a famosa Alternativa. da mudança dos hábitos Sim, alimentares. é o que nós né? falávamos no início, não É por isso que a gente fala, reaproveitamento total do alimento. do Não precisa alimento. jogar nada fora. Bom, vamos dar os nossos parabéns para Zailde de Souza, para Maria de Jesus Ribeiro, a Lia, e para Socorro Maria Quitéria. São 3 heroínas, podemos até dizer assim, porque são pessoas que se dedicam a salvar vidas, e principalmente vidas infantis, vidas de crianças. Eu quero mais uma vez parabenizá-las, não é? E torcer para que a luta de vocês seja cada vez mais vitoriosa. Muito obrigado, Zailde. Por nada. Muito obrigado, Lia. Por nada. Socorro, muito obrigado. Nós que agradecemos, né, pela oportunidade de pelo estar aqui convite. divulgando, né, esse trabalho de suma importância. Quem sabe, a partir dessa entrevista, a gente consiga, né, ter mais voluntários na pastoral. Sim, com certeza. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se com Deus quiser. certeza. Fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Deus também. Obrigada. E vocês em casa, fiquem com Deus também e até amanhã.